foi ali a virada de chave. Aí a virada de chave aconteceu quando eu encontrei o produto certo. Eu sempre falo que existem 3 modelos de escritório. Tem um escritório. Eu saí do zero para quase 100 mil reais em faturamento. E eu até falo, se você reclama do seu time, não é o time que é ruim, é você que é fraco. É agora que eu vou dar o all-in, né? Eu vou pro tudo ou nada. Vou pedir exoneração e vou me dedicar à advocacia. E a advocacia vai ser meu plano A. Fala, turma! Mais um episódio aqui do Roy Jurídico. O episódio de hoje é com um cara que eu admiro bastante, parceiro nosso há mais de 3 anos, o escritório que saiu do zero para faturar hoje milhares de reais por ano, o escritório referência em BH, e atua com gestão de passivo bancário, atuando ali com empresas. Vocês vão entender um pouco mais sobre o modelo de negócio dele. E turma, eu espero que a gente possa contribuir muito nesse momento aqui com vocês, e vai ser muito bacana estar com ele hoje, Pablo Oliveira. E aí, Pablão? Irmão, obrigado pelo convite, valeu mesmo pela parceria, né? Mais uma vez aí, vamos trocar, bater um papo aí sobre o que a gente veio construindo nos últimos 3 anos, o que nos trouxe até aqui, né? Boa. Pablão, irmão, cara, eu sei que você é um cara que tem muito resultado, um cara muito respeitado no meio jurídico. Quem conhece você sabe muito bem. E eu sempre gosto de começar com essa pergunta no nosso podcast, porque o nosso podcast chama Roy Jurídico, né? E essa pergunta é para saber o que foi, qual foi a ação que tu tomou, ou aquilo que na tua vida te trouxe mais ROI. Investir em conhecimento, com certeza. Sem sombra de dúvida, foi investir em conhecimento. Hoje eu acredito que eu já gastei mais de 200 mil reais em mentorias, cursos, né? E foi isso que, de fato, me trouxe até aqui. Porque quando eu me formei, meu objetivo era concurso público, tanto que eu fui servidor público até 2022. Só que conheci pessoas que se propuseram a ensinar outras pessoas a fazer dinheiro na advocacia e no digital. Sim. Então, vendo essas pessoas alcançando resultado, tendo sucesso, eu comprei a ideia, né? Então, eu passei a investir em cursos, mentorias. Inclusive, o que me trouxe para o ponto que eu estou hoje, o meu escritório, né, atuação nichada em direito bancário, gestão de passivo bancário, foi mentorias, cursos, especialização nisso. Né? Então, aquilo que te trouxe mais ROI, conhecimento. Conhecimento, com certeza. Massa demais. E, cara, pra gente começar, essa pergunta é realmente para tu pensar um pouco mais o que te trouxe mais ROI. Quem é Pablo Oliveira? Pablo Oliveira, sou pai, marido, empresário, advogado e principalmente uma pessoa com muita fé. Fé divina, fé em Deus e fé em mim, tá? Eu sempre digo isso, né, pro pessoal, que é importante para que você consiga de fato sair de um lugar e ir para onde você almeja, você precisa ter fé. Fé em Deus, fé em você, né? Então, basicamente, me resumo a uma pessoa com muita fé, advogado, cristão, marido, pai do Bernardo. Show de bola. E, cara, como que foi essa tua jornada, né, até começar na advocacia? O Pablo, ele começou na advocacia porque tinha um motivo por conta disso? É porque que na escola você gostava de ler? Tinha um motivo por trás, querer entrar na advocacia de fato? Sim, com certeza. E, assim, na advocacia, propriamente dito, não, né? O motivo foi o direito. Eu, quando criança, adolescente, meu sonho era ser policial. Trabalhar na segurança pública, ser delegado. Então, eu me formei no ensino médio com esse objetivo. Vou fazer direito e vou me tornar um policial, né? E assim eu fiz. Me formei no ensino médio, fiz o vestibular, passei, fiz a faculdade de Direito, finalizei a faculdade de Direito. Passei na OAB no 8º período, mas sem intuito de advogar, né? Para mim era assim, eu fiz Direito, não tem como eu não fazer a prova do OAB, né? Então, aproveitei o momento, o conteúdo fresco. Eu era um aluno... Nunca fui mais inteligente da sala, mas talvez o mais esforçado. Sim. Né? Então, fiz a prova do AB, passei antes de formar. E quando eu me formei... um detalhe, eu me formei em 2016, final de 2016. Em 2013, eu prestei um concurso para Polícia Penal. Na época, era agente penitenciário. Você tinha quantos anos aí em 2013?
23, 24 anos. Em 2013 você já estava seguindo para a carreira penal. Isso, 2013 saiu o edital, né? Sim. E aí eu resolvi fazer. Engraçado que, assim, eu fiz naquela época sem muita pretensão de passar. Porque eu ainda estava na faculdade e... Descobrindo, né? E assim, eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, já era 11 horas, meia-noite, né? E eu não tinha muito tempo para estudar mesmo. Então acabou que chegou a época da prova, a data da prova, eu não tinha estudado. Só que aí um amigo meu me convenceu, né, a ir lá fazer a prova, eu fui, fiz. Saiu o resultado, passei como excedente, então também não tinha muita expectativa de ser chamado. O tempo passou, o concurso demorou e em 2015, mais ou menos, me chamaram para o curso de formação. Fiz o curso de formação, mas a convocação de fato foi em 2017, junho de 2017, que eu tomei posse, né? Só que como eu formei em dezembro de 16, de janeiro de 17 a junho de 17... eu advoguei de forma autônoma. Era uma forma de ganhar dinheiro, né? Eu trabalhava de Uber na época, e aí eu já com a AB em mãos, eu falei assim, não, isso aqui tem como eu fazer uma grana aqui, então vou fazer. E aí comecei a atuar na área criminal, peguei alguns casos gerais, né? Cível, enfim. O objetivo ali era fazer uma grana, manter o sustento ali até sair a convocação do concurso. E foi o que eu fiz. Saiu a convocação, eu tomei posse, atuei ali até 2021, aliás, até 2022, né? Só que em 2021, eu e o... Então, de 2017 a 2022, você tava na segurança pública, isso, boa, na polícia penal. Mais de 5 anos aí. Foi esse período aí. Nessa trajetória aí... tudo, né? Sim. Tem que parar, na verdade. Né? É porque é um cargo de dedicação exclusiva, né? Pode, então né? não poderia advogar. Sim. Mas foi aí que entrou, né, quem até então era meu sócio, que é o Silas, e aí nós éramos amigos, né, e conversamos sobre a possibilidade de, vou fazer uma captação, eu te passo os clientes, você toca e a gente faz a parceria assim. E assim foi feito. E aí eu, dentro da segurança pública, eu conseguia captar cliente e assim, não na área da segurança pública mesmo, mas no geral. Quando eu comecei a investir mais, enxergar o digital, né, quando eu entrei ali no Mastermind do Marcelo Saf, eu vi que tinha muita possibilidade dentro do digital. E aí eu conheci uma plataforma que chamava Jus Brasil, fiz um cadastro lá e lá eu comecei a fazer captação de clientes. Mas vamos lá, você já tinha decidido sair? Não tinha decidido ainda. Mas você estava namorando. Na verdade é assim, eu estava na segurança pública, só que eu vi uma oportunidade de fazer um extra. Era tipo assim, um bico na advocacia, né? Sim. E aí eu vi dentro lá do ambiente do Marcelo Saf, ele apresentou o Jus Brasil, que era uma plataforma de captação de clientes, fiz o cadastro, investi R$200 por mês e comecei a captar e até então meu sócio fazia o processo, né? E a gente conseguia fazer uma grana boa com isso. Aí foi que eu comecei a enxergar a advocacia como talvez a oportunidade principal e não o plano B. Sim. Né? Em 2021, veio a pandemia, 2021, meu sócio, até então meu sócio, ele me chamou, né, vamos abrir um escritório físico. Eu expliquei para ele a minha situação, que eu não poderia me dedicar presencialmente, sim. Mas que nessa parte da captação, do online ali, eu ia ajudar, né? E aí, até 2022 eu fiz isso. Em março de 2022, meu filho nasceu e eu já tinha enxergado que a advocacia era muito próspera, né? Apesar de que não era meu sonho, só que era muito próspero. A advocacia ia... Você gostava de trabalhar na segurança pública? Gostava. Eu até digo, quando me perguntam, né, que se não fosse a parte financeira, talvez eu estaria lá até hoje. Porque era algo que eu gostava de fato. Claro que depois eu me descobri na advocacia, empreender Sim. na advocacia, e isso, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, né? Mas eu gostava. Então, 2022, meu filho nasceu em março, e eu parei para refletir se o que eu ganhava na época era suficiente para que eu pudesse dar para o meu filho, para minha esposa, para minha família o conforto que eu não tive. E eu vi que não, né? Na verdade, era o contrário. O serviço público, ele estava cada vez mais complicado, defasagem salarial,
muita burocracia. Então eu falei assim, ó, é agora que eu vou dar o all-in, né? Eu vou pro tudo ou nada, vou pedir exoneração e vou me dedicar à advocacia. E a advocacia vai ser meu plano A. E eu fiz isso. Eu tirei licença paternidade, depois eu tirei os dias de férias que eu tinha e não voltei mais. E de lá pra cá, eu resolvi investir no digital, na advocacia, buscar um crescimento. Sim, no caso aí tu pediu a exoneração, no caso. Pedi exoneração. Até me falaram na época, você é louco, você vai trocar o certo pelo duvidoso. Por que que você não pede uma licença, um afastamento, né? Sem remuneração por 2 anos, e aí depois você vê se vai dar certo ou não. Só que eu falei assim, não é se vai dar certo. Vai dar certo. A questão é quando, né? O tempo. Que vai dar certo, vai. E eu tô aqui pra fazer isso acontecer. Então, fui lá e pedi exoneração mesmo e saí. Isso era 2022? 2022. Perfeito. Né? Bacana. De 2022 pra cá, 100% na advocacia... Focado. Full time na advocacia, exatamente. Em 2022, com esse all-in, eu falei, vou dar o meu máximo. Então eu trabalhava, não tinha horário, eu trabalhava à noite, de manhã, de madrugada. Foram noites pensando em estratégias, buscando uma alternativa, né? Onde eu pudesse, de fato, acertar esse crescimento que eu buscava. E fiquei assim até final de 2023, dezembro de 2023, buscando uma área que eu ia me descobrir, né? Vamos chegar lá. Cara, então realmente esse passo que tu deu da tua carreira de sair da segurança pública para advocacia realmente foi por conta de parte financeira, né? Como você bem explicou aí. E, cara, o que você dá de dica? Porque tem muitas pessoas que passam por essa situação, né? A gente vê muita gente que tem esse tipo de situação. O que você lá atrás, para você hoje, diria para essas pessoas que também têm dúvidas de, cara, vou conseguir aqui num cargo público, mas eu tenho vontade de empreender. Cara, se você tivesse lá atrás, o que você queria ter escutado de uma pessoa que passou por esse trajeto? Na verdade, eu escutei, né? Eu só não acreditei. Muitas pessoas me falaram na época para que eu pudesse, de fato, investir nisso e sair o quanto antes do serviço público, só que eu não acreditei. Uhum. E aí, se eu pudesse dizer, se alguém te disser, e observe onde essa pessoa está, se ela está onde você deseja estar um dia, e se for isso mesmo, acredite, confie e faça a sua parte. Porque quando me falaram isso, acho que foi mais falta de fé em mim, né? Quando eu te falei lá no começo sobre a fé, acho que foi mais falta de fé em mim. Eu demorei a ter essa fé em mim. Entendi. Entendeu? Então, se eu pudesse dar essa dica, se você acredita no seu potencial, se você vê pessoas que chegaram onde você quer chegar, te dando conselhos, que muitas vezes vai te tirar da zona de conforto, faça isso, ouça. Entendi. E cara, para entender um pouco melhor também de onde você veio, você é de BH, de onde você como é que foi a infância do Pablo até chegar na parte de estudar para concurso e aí depois vir para advocacia, né, estudar direito, fez a segurança pública e depois para advocacia, dando alguns passos para trás. Cara, de onde você veio? Conta um pouco pro pessoal entender também de quem é o Pablo também, antes da advocacia, antes do direito em si. Beleza. Eu sou do interior de Minas, né? É uma cidade que se chama São José do Jacuri. É o interior do interior mesmo. Acredito que sejam 6 mil habitantes, né? E eu morava ainda na zona rural. Então, morava com minha avó, minha mãe, sou filho de pais separados, filho de Enide, filho de professora. Meu pai também é professor, mora numa cidade lá perto. E assim, nossa família era muito humilde. Pra você ter ideia, eu morava até os 12 anos de idade, eu morei na casa da minha avó. E chegou energia elétrica na casa da minha avó, eu tinha 6, 7 anos de idade, né? Caramba. Então era algo muito simples, mas nunca faltou nada. Por quê? A gente tinha plantação, né? Colhia tudo ali na roça mesmo. Era um povoado muito acolhedor, então dificuldade a gente nunca passou. Só era uma vida humilde, né? Sim. E minha mãe, por ser professora, sempre exigiu muito de nós. Eu tenho 2 irmãos, né? Eu sou o filho do meio.
E aí a minha mãe sempre exigiu muito da gente. Sim. E o que ela sempre exigiu foi que concluíssemos os estudos, nos dedicássemos ao estudo para que a gente pudesse ter condição de ter o que ela não teve condição de dar pra gente. E ela insistiu muito nisso, né? Então, meus 2 irmãos são engenheiros, né? E estudo graças a ela. Então, a minha origem é uma origem humilde. Então, me formei no ensino médio lá. E aí, quando eu me formei, a minha mãe me mandou aqui para Belo Horizonte para estudar. Eu morei de favor com a minha tia, até arrumar um estágio, aí depois eu arrumei um estágio. Desse estágio eu consegui um cargo lá que era de 8 horas, ganhava um pouco mais, morei em República e passei a construir minha vida aqui fazendo as correrias mesmo, durante a faculdade, arrumando um jeito de fazer uma grana extra. Pô, bacana, bacana. Pablo, então a gente tem essa trajetória sua, 2022 você inicia na advocacia e, cara, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou no seu começo até montar o escritório que você tem hoje? Se você fosse citar alguma dificuldade, quais eram as principais que você passava? Eu acho que nesse percurso aí, a dificuldade maior foi financeira mesmo, principalmente durante a faculdade, porque, como eu falei, minha mãe é professora, não tinha uma condição financeira boa, né? Então, na maioria dos dias que eu ia pra faculdade, eu ia com o dinheiro da passagem contado. Eu lembro que chegava o intervalo, né, do lanche, tinha dia que eu não tinha o dinheiro pra fazer o lanche, entendeu? Eu tinha o dinheiro pra voltar. Sim. Então, acho que a maior dificuldade foi financeira mesmo. Apoio dos familiares, da minha mãe, eu sempre tive, né? Acho que o que eu passei mesmo de dificuldade nesse caminho era a parte financeira, né? E no início do escritório, cara, tipo assim, comecei em 2022, comecei o escritório, né? Você começou um pouco antes, mas quando você resolveu realmente focar 100% na advocacia, quais eram as dificuldades que tu encontrou, que muito provável, boa parte dos advogados passam também, e como que tu foi resolvendo problema por problema pra gente conseguir entender a caminhada de fato. Então, 2022 é quando tu começa. E quais são as dificuldades de fato que se iniciou ali? Bom, acho que a dificuldade que eu tive no início talvez seja uma das dificuldades que a gente ainda tem hoje, que é contratação, gestão de pessoas, né? Porque o nosso escritório ele sempre cresceu muito rápido. Sim. Desde 2022 para cá, igual eu te falei, eu passei a me dedicar mais no digital. Então, eu atuei em algumas áreas que, por mais que eu não tenha escalado, eu tinha boas demandas, né? Uhum. Então, a parte de entregar o serviço era uma dificuldade grande, porque dependia de mim e do meu sócio. E aí, a gente contratava pessoas, mas nunca encontrava uma pessoa que, de fato, ia abraçar o escritório, investir, né, energia no escritório, se doar para que o negócio acontecesse. Então, era uma rotatividade muito alta de colaboradores, né? Você tinha um problema de turnover ali. Turnover. E isso porque nós estávamos no começo, tínhamos dificuldade de gestão de pessoas. Acho que gestão de pessoas a gente aprende com o tempo, errando, treinando. E essa foi a dificuldade que a gente enfrentou no início e nós viemos de lá para cá evoluindo. Por quê? Hoje nós temos 46 colaboradores no escritório, né? Ano passado a gente contratou em média 3 pessoas por mês, de 2 a 3 pessoas por mês. Então era um crescimento muito rápido, eram muitas pessoas, muitos sentimentos, né, juntos ali, e nós tivemos que aprender a fazer gestão de pessoas na prática, no dia a dia, errando, né? Então, Entendi. Foi uma dificuldade no início, foi uma dificuldade no meio, e hoje ainda é um problema, não é uma Sempre dificuldade. vai ser um problema, né? Ainda é um problema, não é uma dificuldade, porque o problema é a gente tem a dificuldade, tem o problema de encontrar a pessoa qualificada, tanto que hoje nós optamos por encontrar pessoas que não tenham tanta experiência para que possamos treinar dentro do escritório. Entendi. E quando que você percebeu que... O pessoal fala muito sobre virada de chave, né? Quando que você percebeu que foi a virada de chave do teu escritório, que tu percebeu que, cara, pô, agora eu tô vendo que a gente tá avançando, que a gente tá crescendo, teve um momento específico, teve alguma ação específica que você percebeu que agora vai? Foi em janeiro de 2024, dezembro para janeiro de 2024,
foi ali a virada de chave. Aí a virada de chave aconteceu quando eu encontrei o produto certo, o serviço ideal que eu ia prestar ali na advocacia, né? Que eu ia conseguir escalar, que eu ia conseguir ter um resultado satisfatório. Então, nessa época, eu investi em mentorias e mentorias específicas para a área de direito bancário, né? Eu já tinha domínio sobre a legislação, mas eu não conhecia, eu não sabia a forma de escalar esse negócio, principalmente a parte comercial, né? A venda desse serviço. Então, a virada de chave foi quando eu comprei uma mentoria e nessa mentoria eu entendi como que eu deveria ofertar esse serviço, como que eu deveria oferecer, como que eu deveria cobrar. Então, assim, em 2 meses, depois que eu adquiri essa mentoria, eu saí do 0 para quase 100 mil reais em faturamento. Uhum. Então, assim, foi uma virada de chave muito grande. Eu não esperava isso tão rápido, né? Então, o produto jurídico, para o público certo, foi o destravar, vamos dizer assim, né? Porque, cara, e em relação ao produto jurídico, isso é bem importante, né? Muitas das pessoas, muitos advogados, eles ainda não entenderam que é necessário ter um produto jurídico dentro do escritório para poder crescer, né? Porque às vezes o cara pega uma demanda previdenciária, pega uma demanda civil, você passou por isso. Para operacionalizar todos os processos, para fazer a gestão de pessoas, para você conseguir crescer mais rápido, o produto jurídico ele é muito importante, na minha opinião. Como que, além da mentoria, né? Cara, o que você percebeu também em você ter feito muitos nichos, te ajudou a encontrar um nicho? Ou não, cara, eu acredito que realmente esse nicho já estava ali pré-validado por mim já. O que você percebeu em relação a isso? Porque é uma dificuldade encontrar um produto jurídico, né? Sim, com certeza. E eu passei, igual eu contei, eu passei por isso de 2021, 2022 para cá, foi tentando acertar o produto jurídico certo. E o que me levou a chegar no produto jurídico certo é a persistência. Talvez eu tenha tentado quase todos. Quase todos. Pelo que eu me lembro, trabalhista, previdenciário, aéreo, previdenciário, né? Administrativo, aéreo, família. Então, foi a persistência. Se eu tivesse desistido no primeiro, no segundo, no terceiro, que não deu errado, eu não teria acertado. Mas eu persisti. Eu sabia que uma hora eu ia acertar. Sim. Entendeu? Então, a persistência me levou a chegar no produto certo. Entendi. E, cara, o produto jurídico correto, o que tu associa também esse crescimento? Tu tem algo que tu também associa, fora ter acertado essa oferta, acertado esse produto, acertado esse público, tem mais algo que tu gosta de associar a isso? Tem sim. Eu sou uma pessoa disciplinada e que executa muito rápido. Minha esposa até me chama de pra ontem. Gostei dessa. Tanto em casa quanto no escritório, na vida pessoal, na vida profissional, tudo precisa ser de fato pra ontem. Eu sou uma pessoa que toma decisões muito rápidas. Então, essa execução rápida, essa decisão rápida, esse ajuste rápido da rota, isso foi o que me trouxe até aqui. Tá? Eu falei da questão da mentoria, foi uma virada de chave, foi o que me deu mais ROI em questão de investimento, mas eu também digo para as pessoas que hoje tem muitas mentorias, se você chega numa mentoria ali, talvez menos de 10% daquela turma vá ter resultado, porque não basta você ter só o conhecimento sem aplicar, né, não adianta em nada. Então, se você de fato não aplica e não arrisca, por quê? Para você aplicar aquele conhecimento, você vai ter que investir dinheiro, tempo, energia, e é risco, tudo é risco. Sim. Né? Cara, então, a execução, eu sempre falo pro pessoal, a execução, ele é o principal de tudo. Né? Se você é um cara que planeja demais, pensa demais, analisa demais, cara, tu não vai chegar no resultado que tu quer, no tempo que tu quer. Então, o planejador, ele é necessário você planejar as coisas, principalmente quando você tá num certo tamanho, mas no começo, execução, ela vai superar todas elas, né? Porque você, para sair de 0 para 10, cara, só precisa de trabalhar. Só precisa de você correr atrás, né? Eu enxergo muito isso. E essa parte do produto jurídico, cara, o que tu pensa de modelo de escritório? Eu sempre falo que existem 3 modelos de escritório. Tem um escritório que é o eu escritório, né? O eu presa, que é o escritório Sim. sozinho,
cara, ele peticiona, ele cumpre os prazos, ele vende, ele faz tudo, né? Tem um escritório mais boutique, que, cara, poucos clientes, uma margem muito alta, poucas pessoas também no escritório. E a gente tem aquele escritório, cara, que eu falo do modelo híbrido, né? Na verdade, tem 4. Tem um terceiro escritório que é um modelo mais de massa, né? Você que atua no trabalhista, no previdenciário, precisa de muitos processos para poder crescer. E também tem aquele modelo híbrido que, cara, tu tem uma operação ali que cara, tem muitos clientes, mas também tu não vai forçar a ter muitos, né? Não é uma massa de fato. O que tu acredita qual o melhor modelo hoje que tu enxerga para os advogados, deles aplicarem dentro do escritório dele, e o porquê disso? Eu acredito por conta que o modelo híbrido, por exemplo, que é o que eu mais curto de escritórios, que é o escritório que às vezes ele tem uma operação onde ele vai ter uma demanda maior, mas ele também vai ter uma operação que ele vai atender poucos clientes, né? Às vezes ele vai atender um tributário com poucos clientes e um bancário com mais clientes. Então, qual que é o adepto do Pablo? O que o Pablo acredita em modelo de escritórios? Olha, eu acredito que não exista um modelo certo, né? Todos os modelos que você citou, é possível você ganhar muito dinheiro na advocacia. Mas o que eu prefiro é o híbrido. Eu prefiro o modelo híbrido. Então, hoje o meu modelo de negócio, né, do escritório é um híbrido. Então, a gente foca na gestão de passivo, mas a gente atende outras demandas que o empresário tenha, que a empresa tenha, tributário, trabalhista, assessoria global, jurídica, né? Mas o modelo híbrido, eu percebo que você consegue escalar ele muito mais fácil, mais rápido, porque é um modelo que você consegue colocar o escritório autogerenciável, então você consegue construir liderança, você consegue delegar e acompanhar, ao invés de você ser o centro, né, do escritório. Sim. E para mim isso é o que faz mais sentido, né? Mas não significa que seja o mais certo. Foi o que me trouxe mais resultado. Entendi, cara. Então hoje tu acredita que o modelo que você consiga atuar nessas duas frentes, né? Um com a demanda maior e um pouco mais boutique, né? Que o pessoal lá falava bastante assim do modelo boutique, ele associa isso. E, cara, hoje você fecha uma média de quantos contratos por mês, assim, dentro da gestão de passivo empresarial? De 35 a 40 contratos por mês. 35 a 40 contratos. É mais ou menos isso. Com um ticket médio aí de uns 30, 35 mil. 30, 35 mil. E todos eles são empresários. Você atua hoje basicamente empresarial. Empresarial. Nós só atendemos pessoa jurídica, tá? O escritório, ele atua em demanda de pessoa física, mas é porque, como eu disse, o modelo do escritório é a assessoria empresarial completa. Sim. Então, se o sócio, que é a pessoa física, ele tem uma demanda e ele nos procura, o nosso objetivo é atender ele também. Então, nós temos demandas dos sócios das empresas dentro do escritório, mas o cliente final, ele é a empresa. Entendi. E, cara, 35, 40 contratos por mês é bastante contrato, via de regra. Como é que hoje você faz para conseguir ter um volume desse de contratos, né? Quais são as premissas básicas aí de um setor comercial que você vê, quantas pessoas você tem no comercial, cara? Porque não é fácil, né? Começar você fechar 40 contratos com empresas, né? Um mercado aí, você atua no mercado B2B, né? Atendendo empresa para empresa. Você vê que não é comum nesse mercado você ter uma quantidade de contratos assim por mês tão relevante. Então, como assim, cara? Me explica um pouco melhor esse formato aí que tu atua na área no comercial, porque pelo jeito tem funcionado muito bem. Sim. Lá, na verdade, nós desenvolvemos uma engenharia comercial, né? Que é o que nós desenhamos os procedimentos internos, existe todo um fluxo. Sim. Então, nada dentro do comercial, no escritório como um todo, mas no comercial nada é feito pelo achismo. A gente trabalha com métricas, KPIs bem definidos, né? Então, existe todo um fluxo a partir do momento que a gente faz o anúncio. Por que a gente nós fechamos muitos contratos? Porque a gente investe em tráfego pago, né? Hoje, 98% dos leads, dos contratos fechados, são por meio do tráfego. A gente está evoluindo agora, né, pro tráfego orgânico, mas o foco de captação principal é o tráfego pago. Nós investimos R$60 mil por mês em tráfego, então a gente tem uma demanda muito alta. Por dia, chega na nossa base de 40 a 50 leads, né? Novas oportunidades. Então, dentro do meu comercial, são 12 pessoas. Eu tenho 4 closers, eu tenho
6 SDRs, uma coordenadora comercial e um líder comercial. Então, cada um tem suas funções muito bem definidas. Os closers são os responsáveis pelo fechamento, por apresentação da estratégia. O que é closer, o que é SDR? Muita gente na advocacia agora começando a querer implementar processos comerciais. Quais são essas funções? Como que tu consegue essa galera também? Eu acho que é uma dúvida pertinente também do pessoal. Beleza, vamos lá. Igual, como nós conseguimos, né? Por meio do tráfego. Então, a E3, ela é que faz a nossa gestão de tráfego desde há uns 3 anos, né? 3 anos já. E aí, nós organizamos ali as campanhas, os vídeos que aparecem no Instagram, no Facebook. E aí, a pessoa assiste aquele vídeo, se conecta com aquela informação e clica, chega no nosso WhatsApp. O primeiro contato dessa pessoa com o escritório é o SDR. O SDR é a pessoa responsável por fazer a recepção e a qualificação daquela pessoa. Por quê? Não necessariamente o fato dela ter clicado significa que ela está dentro do público ideal para o meu escritório. Sim. Nós temos alguns requisitos para atender a empresa. Então, por exemplo, a dívida dela ela tem que ser acima de R$200 mil, tem que estar em atraso em vias de ficar. Então, assim, tem alguns requisitos, né? Para que essa pessoa ela passe para a próxima etapa, que é a reunião com o closer. Então, o SDR, o objetivo principal é identificar oportunidade nesses possíveis clientes que chegam no WhatsApp. Sim. Identificou a oportunidade, ele vai marcar uma reunião com o closer. E aí ele vai explicar a importância dessa reunião, qual que é o objetivo, o que vai ser apresentado na reunião, por que faz sentido para esse lead comparecer à reunião. E aí, ok, conseguiu o perfil ideal, marcou a reunião, a responsabilidade passa a ser do closer. O closer é o advogado responsável por apresentar a estratégia que o escritório utiliza para aquela dor daquele lead, né? Daquele possível cliente. Alinhadas as expectativas de estratégia, valores, aí a gente parte para o fechamento do contrato, né? Então, o lead ele entende que o escritório ele pode resolver o problema, ele tem autoridade para de fato falar sobre aquele assunto e atuar naquela demanda. Ele fecha o contrato e aí dali já parte para o jurídico providenciar a entrega do serviço. Então, de fato, é uma engenharia completa, igual a máquina, né? Exatamente. Vai ajustando os parafusos no geral. Então, via de regra, você tem 2 pessoas ali na linha de frente e alguns coordenadores para poder tocar esse pessoal, né? Num time de 12 pessoas. E, cara, por que você percebeu que esse processo era o melhor mesmo? Cara, vou ter que ter um SDR, tem que ter um closer. Como você percebeu que esse era o processo que faria vocês fecharem mais contratos? Na verdade, isso foi me ensinado dentro das mentorias que eu participei. Eu não tinha essa ideia de que para eu fechar um contrato, eu teria que levar a pessoa para fazer uma qualificação e depois que essa pessoa for qualificada, levar ela para uma reunião por videoconferência. Isso aí é um detalhe muito importante, porque grande parte dos nossos clientes são de outros estados, né? Sim. Então, essa reunião por videoconferência era essencial. No início do digital, eu tentava fechar tudo pelo WhatsApp, mandava mensagem, não tinha procedimento definido, então fazia do jeito que no achismo, dava, né? Do jeito que dava, do jeito que eu achava que eu tinha que fazer, que era o correto. E aí, depois das mentorias, eu passei a entender que existe um fluxo, eu preciso levar essa pessoa para uma reunião, eu preciso apresentar a estratégia, eu preciso transparecer que, de fato, eu sou uma autoridade naquilo que eu estou falando e que eu vou ajudar ela a resolver o problema dela, né? Entendi. E, cara, você lida com muitos empresários, né? O que você percebe do meio empresarial, atuando com empresas? Como que a empresa geralmente chega até uma dívida bancária? Você que é um cara que é especialista nesse nicho, eu acho que é importante também a gente entender isso, porque você está ajudando o empresário ali a ter um fluxo de caixa melhor, a poder pagar as contas da empresa melhor. Eu acho isso muito honrado, né? Eu falo que o empreendedor é o herói do Brasil, né? Nós, empreendedores, é o que a gente sustenta isso aqui. Então, cara, o que você observa depois de atender aí? Você tem hoje quantos clientes? Hoje nós temos 400 clientes. 400 ativos. Clientes. É muita coisa. Cara, nesses 400 clientes, para o cara chegar até esse problema, quais são as premissas? O que você observou disso? E como que você tem ajudado os empresários de fato? Tá. O que eu tenho percebido, tá? Nós atendemos muitas
pequenas empresas, né? Pequenos empresários. E talvez grande parte das empresas endividadas no Brasil hoje estão são esse público, pequenas empresas, né? E aí, o que eu tenho percebido é que essas empresas, elas cresceram rápido, elas desenvolveram, criaram, né, de fato, uma presença no ramo que elas atuam. Mas por quê? O sócio, o fundador daquela empresa, ele era muito bom na execução, aquilo que eu falei, né, sobre execução, ele era muito bom nisso, executava, ele traçava estratégia, desenhava e fazia acontecer. Só que na parte da gestão, ele não era bom. Então, o que eu percebi e o que eu percebo hoje é que as empresas, elas crescem e faturam bem, mas quando precisa lidar com gestão financeira, gestão de pessoas, ali é o gargalo. E aí que elas começam a errar em investimentos, errar no próximo passo, que é, tá, eu cheguei até aqui, agora eu vou escalar. Agora eu vou abrir uma nova filial. E aí, na hora de fazer esses movimentos, eles erravam. Eles faziam péssimos contratos, faziam péssimas renegociações, pegavam o imóvel, por exemplo, onde funciona o estabelecimento, que é um imóvel quitado, e davam em garantia no empréstimo, e esse empréstimo era para abrir uma filial, e muitas vezes não era o momento do empresário fazer esse movimento. Só que por má gestão financeira, má gestão empresarial mesmo, a empresa acabava entrando numa situação de endividamento com bancos. É isso que eu percebi. E isso aí teve um crescimento exponencial depois da pandemia. As empresas passaram a procurar mais crédito, né? Porque para tentar equilibrar aquele período negativo, e pegavam esse crédito, tentavam fazer um investimento mirabolante, abrir uma nova filial sem ser o momento, ou fazer um fundo de estoque sem ter necessidade, e acabavam entrando na situação de endividamento. Entendi. Então, mais decisões de gestão que levam as empresas a tomar essa decisão. E, cara, gestão é um tema muito importante da gente debater aqui, porque, você tem 46 pessoas hoje, é um escritório que tem crescido muito nos últimos 3 anos e passa por uma boa gestão. O que você vê de premissa, o que você vê não de premissa, mas o que você vê de boas práticas de gestão que para você é inegociável o advogado não ter dentro do escritório dele, assim como eu falo advogado, mas também o empresário, né? Porque o advogado, ele também é empresário, ele é empresário jurídico, né? Então ele precisa entender de marketing, ele precisa entender de vendas, ele precisa entender de gestão. O técnico é o produto dele, né? Eu falo que o técnico é teu produto, cara. Então tu vai entregar lá o teu produto, que é a tua parte técnica, que é o teu conhecimento. Mas não quer dizer que você pode ter um bom produto, sim, que você tem os outros, né? Tem que ter um administrativo bacana, um financeiro, um back-office muito bom, né? Ter realmente setores dentro do escritório. Então, cara, quais são as boas práticas para você de gestão? Eu vejo que você é um cara que preza muito pela cultura. Eu fui no seu escritório ontem e tinha lá uma frase, né? Você pode repetir essa frase aí que eu gostei da frase. Cultura é tudo aquilo que acontece dentro de uma corporação que gera transformação sem que você tenha que pedir. Perfeito, perfeito. Então, cara, para ter uma boa cultura, né? Quais são as boas práticas que você tem feito? O que é inegociável pro Pablo? Irmão, para mim isso aqui é inegociável. Eu tenho minhas inegociáveis, vamos dizer assim, as minhas negociações com a equipe lá, com a minha equipe também. E, cara, eu vejo que cultura é algo muito importante para quem quer crescer de fato. E eu até falo, se você reclama do seu time, não é o time que é ruim, é você que é fraco. Porque a gente que tem uma empresa, cara, e principalmente a gente que saiu do zero, o reflexo do dono é o reflexo do time. Então, se você reclama do seu time, você está reclamando de você mesmo. Sim. Você não está se olhando no espelho. Então, eu vejo que empresas que cresceram foi porque o dono virou um ótimo gestor. Quando você começa, você é um empreendedor. Depois você tem que se tornar um gestor. Hoje você tá numa cadeira de gestão dentro do escritório e, cara, como tá na cadeira de gestão? O que tu tem feito para melhorar ainda mais essa gestão? E o que é inegociável hoje a nível de gestão e cultura pro Pablo? Tá. Os valores do escritório, eles são inegociáveis, né? A cultura que o escritório atribui é inegociável, assim como os valores. Então, tudo aquilo que a gente desenha a parte da gestão do escritório, né? Desenha e que precisa ser seguido, respeito, cooperação, enfim, né? Valores que a gente coloca ali dentro do escritório. Assiduidade também é muito importante. Tudo isso precisa, de fato, ser observado. Nós até fizemos aquele vídeo, né, ontem, falando sobre se contrata ou demite.
E aí acabou entrando só demissão, né? Mas é porque tudo que foi questionado ali colocava em jogo a cultura e os valores do escritório. E se coloca em jogo a cultura e os valores, é demissão, não tem outro caminho. Então Sim. pode ser o melhor profissional, pode ser o melhor técnico, pode ser o melhor vendedor. Se ele chega atrasado todos os dias, imagina, numa empresa com 46 colaboradores. E aí desses 46, nós temos ali 6 pessoas que são exemplo. Exemplo de produtividade, exemplo de vendas, enfim, de resultado, né? Sim. Resumindo. Só que essas pessoas, elas chegam todos os dias, o horário é às 9, elas chegam às 11h30, aí elas saem pro horário de almoço e ficam 2, 3 horas fora, né? Isso acaba quebrando a cultura. Quebrando os princípios ali do escritório. Então, outras pessoas, no universo de 40, né? Que as outras 6 são essas pessoas que levam a isso, elas vão começar a observar que não existe uma regra, não existe algo que o escritório atribua como inegociável. Sim. Se eu trago resultado, o resto é negociável. E é isso que a gente não abre mão. Então, eu foco muito na parte de que não basta você ser bom, né, na função que você está fazendo. Você tem que agregar e respeitar também os princípios, valores que a gente determina dentro da empresa. Porque no universo ali de 46 pessoas, né, vão haver problemas interpessoais, problemas entre setores, problemas no geral todos os dias. E aí, normalmente, isso se resolve com cultura, sim, com valores, com princípios, e a gente não pode abrir mão disso. E você tem algum rito lá dentro do escritório que você indica fazer dentro dos escritórios também? Porque eu vejo que, cara, muito advogado ele tem problema. Como na faculdade não falaram para vocês, né, no geral, pra gente, no geral, que, pô, você tem que ter cultura, você tem que ter gestão, você tem que ter todo esse trabalho de crescimento, de empresarial, crescimento de empresas mesmo, isso não é ensinado, né? Isso você vive lá no dia a dia. Você tem algum rito, algo que você faz, assim, cara, toda semana? Algo que você indica que alguém aplique dentro do seu escritório na parte de gestão? Tem sim. Olha, lá a gente faz diariamente as dailies, que são as reuniões diárias, né? Isso é essencial para conseguir alinhar todos os dias as expectativas em relação à gestão e em relação aos colaboradores. Então, todo final de dia, há uma reunião entre os setores sobre os erros e os acertos daquele dia. Então, isso nos ajuda a melhorar e aperfeiçoar a cultura diariamente, porque nessa reunião a gente discute atraso, a gente discute comportamento, discutimos ausências da estação de trabalho por mais tempo do que o necessário. Então, diariamente a gente ajusta a cultura. Sim. E todas as sextas-feiras nós também temos reuniões com as lideranças para entender o que aconteceu naquela semana. Nessas dailies que aconteceram durante a semana, há algo que precisa ser tratado com prioridade? E aí a gente faz uma reunião com as lideranças na parte da manhã. E na parte da tarde, a gente faz uma reunião com os liderados, justamente para equilibrar aquilo que foi discutido de manhã, trazer os pontos de melhorias à tarde e trazer também os feedbacks positivos, né? Acho que o feedback positivo, ele precisa ser constante também, porque o colaborador, ele precisa enxergar que ele está acertando e que as pessoas estão vendo que ele está acertando, né? Que ele está melhorando, que ele está aprimorando. Porque se você só cobra, e a pessoa melhora, mas na hora que ela melhora você não aponta, não elogia, não valoriza, você vai perder essa pessoa. Isso é um grande insight de gestão, que a gente que é empreendedor, a gente é cara executor. Então o cara que é executor, ele esquece muitas das vezes das pessoas. Eu falo isso porque eu sou assim. A gente tem bons colaboradores, a gente vê o pessoal dando resultado, mas a gente esquece de falar, né? Sim. E assim, se a gente vê que a pessoa tá executando bem, o feedback positivo, ele muda muita coisa. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O feedback positivo, a partir do momento que você dá esse feedback, você já enxerga na pessoa mudança, sabe? Você consegue enxergar visivelmente a felicidade dela de que o que ela fez, aquilo que ela se doou ali a mais, que trouxe resultado, foi reconhecido. Sim. Então, o reconhecimento ele não precisa ser necessariamente financeiro.
A pessoa receber um elogio daquele trabalho, e outra coisa que eu foco muito é os elogios em público, né? Isso é muito importante para contagiar os outros também a terem essa vontade de ser elogiado em público, de receber, né, esse feedback positivo. Isso é muito importante. Show de bola. Então, tu faz dailies todos os dias, as lideranças, né, tocando ali todo dia, isso é bem importante para aplicar, né? E tu faz uma reunião semanal. Tem mais alguma reunião que tu gosta de aplicar? Irmão, olha, reunião... As reuniões que de fato eu enxergo primordiais são essas. A deles diária e a reunião no final da semana ali na sexta-feira. O que a gente faz de mais, além disso, para melhorar a gestão e conectar com a cultura? Nós fazemos muitas campanhas de endomarketing, né? Ou seja, nós temos campanhas de valorização do colaborador dentro do escritório. Então, por exemplo, teve o Dia da Mulher. No sábado, foi um dia inteiro dedicado às mulheres do escritório, com manicure, massagem, um café especial. Nós temos campanhas de, por exemplo, no comercial e no jurídico também. Toda vez que tem um resultado positivo, ele tem direito a rodar roleta. Então, na roleta tem vários benefícios, tem piques de R$700, piques de 350, roupa social, porque entra dentro também do que a gente coloca o que é necessário dentro do escritório. Então, nós temos o dress code. Então, no escritório, no dia a dia, é social. Então, nós sabemos que roupa social tem um preço diferente, né? Um pouco mais caro. Então, uma das formas de ajudar o colaborador a se adequar a isso é criando essa dinâmica que ele pode participar durante a semana de sorteios onde ele vai ganhar roupa social. A gente tem jantar com acompanhante, experiência em hospedagens de final de semana. Então, tudo isso... Você levou a sua equipe para uma praia no Nordeste. Sim, nós fomos para Porto de Galinhas em novembro. Em maio agora... Eu tô indo com a equipe pra Argentina. Em outubro, a gente vai fazer uma viagem pra Europa e vamos levar 2 pessoas da equipe também. Pô, que top, hein? Top mesmo. Isso ajuda, né? Motiva bastante o pessoal. Com certeza. Antes, uma dificuldade que a gente tinha era a contratação. Hoje, quando a gente divulga uma vaga, aparecem inúmeras pessoas indicadas por colaboradores querendo trabalhar lá. Porque eles... compartilham essa experiência boa que é trabalhar no escritório, né? O tanto que o escritório valoriza as pessoas. E isso eu fico muito feliz, sabe? Porque sempre foi um sonho meu, ter um negócio... Assim, depois que eu comecei a empreender, né? O meu objetivo era ter um negócio que eu pudesse agregar na vida das pessoas. E principalmente nas pessoas que agregam na minha vida, né? Então, um dos propósitos do negócio é transbordar na vida de quem faz o negócio acontecer diariamente. Show. E, cara, muito bacana a gente ir para esse papo de gestão, entender um pouco mais, no geral, né? Hoje que você faz uma função mais estratégica, querendo ou não, toca mais uma função de CEO mesmo lá no escritório. E como CEO, o CEO ele tem uma função de visão, né? A visão do escritório é do Pablo, para onde que o escritório vai. E eu queria entender hoje, esse ano, qual que é o objetivo do escritório hoje, de visão para esse ano em específico? Tá. Ano passado, nós faturamos em 2025 7 milhões. Esse ano, o objetivo é faturar algo próximo aí dos 20 milhões, né? Então, nós temos algumas estratégias que estão sendo executadas internamente em questão de LTV, upsell de contrato, um novo produto que é a assessoria global, para atingir grandes empresas que não estão endividadas, não estão em situações delicadas, mas precisam de uma assessoria jurídica especializada. Então, a gente está para fazer a aplicação a validação desse produto, e o objetivo também é alcançar uma receita anual aí, em 2026, que ultrapasse os 10 milhões, ou seja, o que de fato entrou em caixa, né? Entendi. Pô, bacana. E aí, no caso, para esse ano, 20 milhões e, cara, a nível futuro... Você pensa em novas filiais, você pensa em abrir novos nichos, o que você está pensando para o futuro aí, questão de, vamos colocar aí, é difícil a gente olhar assim tão longe no futuro, mas o que tu pensa de fato em 2 a 5 anos de escritórios?
O que você tá procurando e você visa isso pro seu escritório? Tá, eu quero cada vez mais nichar os escritórios em atuações high ticket, né? Hoje o nosso escritório, ele já é um escritório high ticket, isso, né? Já atua com demandas complexas e de altos honorários, né? Só que eu quero cada vez mais nichar nesse público, que é o empresário, mas com empresas que não estão em situações difíceis. Então, para os próximos 2, 5 anos, eu quero dobrar o tamanho do escritório, eu quero escalar mais ainda, então eu quero chegar ali em 100 colaboradores, ter mais umas 3 filiais pelo Brasil. Você pensa, então, abrir filial? Penso sim. Inclusive, talvez ainda esse ano nós vamos fazer uma expansão para São Paulo. Já é um movimento que está acontecendo, então a gente já tem um endereço fiscal lá, a gente já tem uma sala de atendimento, só que eu quero estar em validação, eu quero colocar em prática, né, de fato, um espaço físico lá onde nós vamos ter uma equipe toda trabalhando. Entendi. Então, tá dentro do radar aí do teu escritório essa expansão de filiais. Então, você pensa aí para os próximos anos o crescimento do seu escritório nesse formato, então? Sim. Eu quero fazer com que o escritório, ele se torne... Hoje eu já enxergo o escritório como uma referência nacional no que ele faz, tá? Mas eu quero me especializar cada vez mais na atuação para empresas e ser uma marca registrada e lembrada em âmbito nacional quando se fala de assessoria jurídica para empresas. Entendi. Pô, bacana, cara. E em relação à parte bancária que você tem atuado hoje, você vê uma mudança acontecendo dentro desse mercado? Porque a gente escuta muito que dentro da advocacia de saturação, né? A pessoa fala que a advocacia está saturada, que o mercado de empresas está saturado, que, enfim, tudo você escuta no geral. O que você enxerga desse mercado empresarial? O que você tem observado de movimento, né? Tanto a nível de expansão, porque a tua expansão passa por crescimento de empresas, na verdade. Então, o que tu tem observado em relação a isso? Quais são os riscos que tu tem observado também em relação a isso? Hoje atuar dentro da área empresarial. Então, eu acho que assim, a área que eu atuo, que é gestão de passivo bancário hoje, eu estou no momento de expansão para assessoria global, atuação na assessoria jurídica completa para a empresa, mas falando necessariamente da gestão de passivo, é uma área muito rentável e que tem muita oportunidade. Por quê? Hoje, em média, 40% das empresas brasileiras estão numa situação de endividamento, estão passando por uma dificuldade financeira. 40%? 40% das empresas brasileiras. Então a gente está falando de um universo muito grande, é um oceano azul de oportunidade. Contudo, o escritório ele precisa de fato se especializar e se tornar autoridade nessa área. Por quê? Já existem diversos escritórios, assim como o meu, que atuam nesse nicho, né? Não significa que não há espaço. Sim. Mas se você chega, como nós atuamos, né, muito com o tráfego pago, nós vamos encontrar leads, nós vamos atender leads que já fizeram reuniões com 2, 3 escritórios, né? Sim. E aí ele vai pelo que ele sentiu mais segurança, pelo que passou mais autoridade. Então, cada vez mais temos escritórios atuando nessa área, mas ainda tem espaço para todo mundo. Mas para quem está começando, ele precisa começar muito bem posicionado. Então, ele precisa ter uma rede social ativa, ele precisa ter uma equipe para apresentar que ele tem condição de entregar aquele serviço que ele está oferecendo, né? Então, se posicionar muito bem como autoridade no assunto. E se ele fizer isso, ele vai conseguir galgar resultado. E também investir. Eu acho que para quem está começando com gestão de passivo hoje, a maior dificuldade que essas pessoas vão encontrar para atuar com tráfego pago é o investimento, porque o tráfego pago ele tá ficando cada vez mais caro, né? Então, quando eu comecei a atuar com gestão de passivo, eu pagava R$12 no lead, hoje eu pago R$70, R$80 talvez, né? Sim. Então, houve um crescimento do custo do lead de forma absurda nos últimos 2 anos. E aí, se você começa a atuar e você quer investir R$2, R$3 mil por mês, você não vai conseguir ter um resultado satisfatório, porque em média 3, 4% do total de leads que chega no mês se converte em contrato.
Pô, bacana, cara, bacana. Então, hoje, o que você recomenda dentro da gestão de passivo bancário é um investimento razoável aí para tráfego, né? Porque, querendo ou não, o lead hoje tem aumentado bastante. E em relação, cara, a questão que o pessoal mais bate cabeça, pelo que eu percebo, é no processo comercial. E você é um cara referência, né? 12 pessoas dentro do setor comercial hoje. Você explicou um pouco mais como que funciona o teu processo de venda. Uhum. E na advocacia, vender, ele é um pouco pejorativo, né? Não posso vender e tudo mais. O que você enxerga nisso? Qual que o conselho que você daria para quem quer implementar um processo comercial? Por onde começar? Como começar? E esse conceito, cara, não pode vender na advocacia. E o que você acha em relação a isso também? Eu acho que as pessoas têm que superar isso aí, né? Porque vender não é algo ruim, Sim. Muito pelo contrário. E nós nos vendemos o tempo todo. Então, você se vende quando você quer apresentar uma ideia e que essa pessoa compre a ideia. Quando você tem uma opinião e você quer você quer compartilhar essa opinião e que essa opinião se espalhe, você tem que vender isso, né? Então, nós somos vendedores. Todos nós somos vendedores diariamente. A gente tenta vender alguma coisa. Então, tem que abandonar isso. A partir do momento que você, advogado, quer se posicionar, quer escalar, você vai precisar vender. Você precisa enxergar que vender é apresentar uma solução para uma dor que aquela pessoa tem. É claro que se sua solução ela não for viável ou ela não for interessante, você não vai conseguir vender. Sim. Agora, se você tem algo que você acredita que vai transformar vidas, que vai trazer resultados, que é o que eu faço, hoje eu transformo vidas de empresários que estão a ponto de falir, de quebrar, e aí a gente entra no negócio dele, pega as dívidas que ele tem e transforma, recupera aquela empresa. Então é um papel social, né? Sim. Então a gente tem que acreditar naquilo que a gente está vendendo. Então, se você acredita naquilo que você está oferecendo, você vai enxergar que a venda não é algo ruim, né? Muito pelo contrário. É algo muito positivo. E, cara, hoje tu utiliza um assunto que é muito em alta, né? Todo mundo agora acha que a inteligência artificial vai substituir o vendedor e tudo mais. O que tu tem observado isso dentro do mercado? Se tu utiliza de inteligência artificial hoje dentro do teu processo de vendas, se tu utiliza de tecnologia dentro do teu processo de vendas, eu conheci um pouco, mas quero que você fale para poder entender em relação a isso, porque eu tenho visto muito que as pessoas querem tirar a função de um vendedor e colocar tudo para IA resolver, que é mais cômodo, né? Acaba não tendo que ter gestão de pessoas e tudo mais. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que a IA ela pode te ajudar, né? A, por exemplo, analisar uma reunião, a fazer um atendimento fora do horário ali, tudo mais. Mas o que tem observado se tu aplica inteligência artificial dentro do teu escritório? Porque eu acredito que é uma dúvida de muitas pessoas. Coloco, não coloco? Funciona, não funciona? O que você enxerga em relação a isso? Então, eu acredito realmente que a IA ela não vai substituir o atendimento humano. Substituir a ponto de atender com a mesma qualidade, enfim, não vai. Só que ela ajuda. Então, e assim, eu testei ela substituindo o SDR, o atendimento humano, e não funcionou. Tudo que eu faço hoje, todos os procedimentos internos, eles foram construídos em cima de testes, né? Então, eu testei a IA com o atendimento 100%, o atendimento do SDR 100% por IA e não funcionou. Porque a taxa de no-show era muito alta. O que é no-show? É isso que eu ia te falar. O que é no-show? O lead, né? O possível cliente, ele agenda a reunião e aí chega no dia, no horário da reunião, ele não aparece. E isso acontecia muito. E acontece muito quando o agendamento é feito pela IA. Por quê? Aí a gente entra na parte da venda também. O papel do closer é vender aquela prestação de serviço, aquela estratégia. O papel do SDR é vender a reunião para o lead. E vender não é necessariamente receber algo financeiro, né? Agora, ele precisa vender a ideia de que o lead ele precisa comparecer na reunião e que a solução para o problema dele vai estar ali, né? Então... tem todo esse fluxo, né, para que o SDR consiga desempenhar Então, hoje tu acredita que a IA ela vai ajudar internamente com alguns processos e tudo mais, mas não tirar totalmente uma função de SDR, né? Como você é um cara que já executou, você já tentou fazer isso também. Exatamente, não vai. Por quê? O SDR humano, quando ele liga e conversa com o lead,
ele consegue se conectar a ponto de ouvir, entender qual que é a dor daquela pessoa. O SDR, ele tem um conhecimento técnico, não é tão evoluído como o do closer, mas ele tem um conhecimento técnico mínimo para dar algumas orientações e acalmar a pessoa que está sofrendo uma busca e apreensão, a pessoa que chegou e acabou de receber uma citação do oficial de justiça. Então o SDR ele consegue criar uma conexão emocional com o lead a ponto de, por exemplo, olha, eu sei que você está preocupada, eu sei que você recebeu essa citação judicial, mas é muito importante que você compareça na reunião com o advogado, porque ele é especializado nesse tipo de problema, ele vai conseguir te orientar, e por mais que depois não faça sentido a estratégia que ele te apresentou, você vai sair da reunião com clareza sobre o que está acontecendo com você. Então você consegue você percebe que ele consegue se conectar com o lead. A venda começou ali já. Já começou ali. Então o lead ele chega na reunião com o closer satisfeito pela forma que ele foi atendido, com as informações que ele passou, que ele pegou com o SDR, né? E aí ele vai ter interesse em comparecer. Agora a IA que só chega e oferece o horário, olha, eu tenho uma reunião amanhã às 15 ou às 17 horas. Aí a pessoa clica lá, marca às 17, surge, ou ela, pode ser que ela não lembre, ou ela não coloque como prioridade, né? Sim, então o faltou SDR, conexão, né? Faltou conexão. Então a IA, ela não substitui o SDR. Eu uso o IA? Uso. Quando? Eu uso a IA nos finais de semana, eu uso a IA fora do expediente comercial, porque a ideia é o lead ele chegar e não ficar sem atendimento. É muito comum, a gente tem um volume alto de leads no período da madrugada. E eu até acredito que isso seja pelo fato de que o empresário que está devendo, ele fica agoniado, ele não dorme. O empresário ele já não dorme no geral, Sim, no geral, A gente já não dorme. Com dívida ainda, pior. Ainda. Então ele fica ali de madrugada mexendo no Instagram, aparece o nosso criativo, ele clica. Quando ele clica, ele tá aguardando alguma coisa ali. A IA, ela consegue dar esse primeiro atendimento. Ela consegue passar algumas informações que vão ajudar esse lead. E aí, no outro dia, quando iniciar o horário comercial, o SDR chega, já vê que houve um atendimento inicial, ele liga e faz a conexão. Show. Entendi, cara. Pô, bacana. Bacana. Então, a IA hoje não... Tu acredita que dentro do teu modelo hoje não vai ajudar nesses aspectos, mas não substitui o vendedor, mas é importante estar utilizando ali em processos internos no geral. Sim. Bacana. Cara, puxando agora um pouco de advogado, mas pro Pablo, tá? A gente tá chegando na reta final aqui. E, Pablo, cara, eu gosto de fazer algumas perguntas um pouco mais aprofundadas para entender um pouco disso. A gente passou aqui por muita coisa, né? Você contou sua trajetória, falou aqui sobre a ascensão na advocacia, entrar na advocacia, depois a ascensão, as boas práticas de gestão que você tem atuado, né? E, cara, 20 milhões tua meta esse ano. Muita coisa tem que ser abdicada para você chegar nesse faturamento. Eu acredito fielmente nisso e acho que você sabe disso também. Cara, numa frase, o que é trabalho para você? O que é trabalho de fato pro Pablo? Trabalho é executar aquilo que você se propôs a fazer para ter um resultado sem medir esforços para alcançar esse resultado. Então, e precisa ser inteligente, né? Trabalho não é executar, não é um esforço repetitivo todos os dias. Trabalho não é chegar e fazer no automático uma tarefa que te foi designada. Trabalho de verdade é pegar aquilo que você se propôs a fazer, identificar a melhor forma de executar, a forma mais rápida, mais eficaz, otimizando tempo, e fazer isso com alta performance. Entendi. E o que é prosperidade pro Pablo? Prosperidade é um assunto, né, um pouco polêmico, né? Porque muita gente fala assim, prosperidade é ter dinheiro, bens, prosperidade é ter sucesso. Não deixa de ser, mas prosperidade de verdade para mim é estar bem comigo mesmo, com a minha família, e ter alcançado o resultado no que eu me propus a fazer. No trabalho, na espiritualidade, na família, com os amigos, né? Então, a partir do momento que eu tenho bom relacionamento com o meu ciclo social e, ao mesmo tempo, eu tenho um resultado no meu ambiente profissional, eu sou próspero.
Talvez se eu tivesse só resultado no profissional, talvez eu poderia ter muito dinheiro, mas poderia ser uma pessoa sem prosperidade. É o que eu acredito. Pô, show de bola, cara. Eu vejo muito que uma das coisas que a gente sempre tem que buscar na prosperidade é tempo, né? Não adianta você ter muito dinheiro sem ter tempo, qualidade com a sua família. O dinheiro ele é muito bom, mas ele vem com algumas ressalvas, né? O empreendedor ele vem com algumas ressalvas aí que nem sempre as pessoas estão dispostas a pagar esse preço. E, Pablo, para a gente poder entender, você falou muito sobre tráfego pago, a gente entendeu um pouco do teu modelo, hoje você investe 70 mil de tráfego, mas no começo não foi assim, né? Eu queria chegar um pouco nesse assunto de tráfego, porque eu queria que você contasse também como que você conheceu a E3. Cara, o que você teve, como que você saiu de assim, investir R$1.000, R$2.000 para hoje 70 mil? Porque, querendo ou não, se a gente for colocar no ano, é mais de quase 1 milhão de investimento em mídia, né? Hoje gerenciados pela E3. Então, cara, o que tu percebe que fez você crescer muito rápido? Foi o tráfego pago, né? De sair investindo o que você investe hoje. Mas, cara, o que você percebeu em relação a isso quando eu falo da E3? Além da E3, além do trabalho da E3, o que tu também tem de diferente, cara? Pô, não é todo mundo que tem a coragem de colocar o investimento que você coloca hoje, né, em mídia, de fato. Poucas empresas fazem isso. Então, eu queria entender um pouco sobre isso. Como que tu conheceu a E3? Como que tu, cara, saiu de 0 de faturamento ou 2 mil de tráfego para 70 mil hoje por mês? Então, eu conheci a E3 pelo Instagram. Apareceu um anúncio, né? E aí, na época... Tráfego pago. Você que... Fiz a reunião com você que me fez a venda. Acho que a nossa empresa, tanto a sua empresa quanto o meu escritório, eles começaram quase muito que juntos ali e foram crescendo, né? Então, você me apresentou a proposta e eu já tinha eu já tinha me decepcionado muito com agências de tráfego. A E3 foi, salvo engano, a 6ª agência que eu contratei. Caramba. E aí eu já tinha desistido, já tava um pouco incrédulo, né, sobre o resultado do tráfego e tudo. E aí apareceu o seu criativo, eu falei assim, vou ouvir o que ele tem pra falar, né? Mais um, deixa eu ouvir aqui. Só que a proposta que você me apresentou foi uma proposta diferente, né, no sentido da entrega, né? Então, você me apresentou informações que as outras agências não me apresentavam e me apresentou direcionamento, que é o que eu não tinha. O que as outras agências faziam? Não, aqui você trabalha com o quê? Não, eu trabalho com gestão de passivo. Então, você vai me mandar um vídeo, nós vamos subir esse vídeo e eu vou fazer chegar no seu público-alvo. Beleza. Quando nós conversamos, você primeiro buscou entender o produto, buscou entender o perfil do meu público-alvo e desenhou estratégias comigo antes mesmo de eu contratar a E3. Sim. E aí essa entrega que foi feita naquela call, ela me trouxe segurança de que eu estaria contratando uma agência diferente, né? E aí a gente começou ali com 2 mil acho que foi 2 mil de investimento em tráfego. E por que houve esse crescimento tão rápido, né? Aí eu volto na parte da execução e do risco. Eu comecei com 2, no mês seguinte era 3, depois de 2 meses era 6, e quase que de 2 em 2 meses eu aumentava 2, 3 mil em tráfego. Então, assim, o dinheiro ele entrava, mas eu investia de novo. E eu fiz isso até hoje e continuo fazendo. Né? Então, há 2 meses atrás, meu investimento era 40 mil. Entendeu? Sim. Então, eu continuo fazendo. E de forma estratégica. Então, hoje, dentro do nosso comercial, por isso que eu falo que existe uma engenharia, né, por trás do nosso comercial, nós temos tudo devidamente metrificado. Então, a gente sabe, dos leads que chegaram, quantos responderam, quantos não responderam, quantos eram qualificados, quantos eram fora do público-alvo, quantos marcaram reunião, quantos já chamaram outras vezes. Então, tudo isso, todas essas métricas que são planilhadas, são metrificadas ali pelo líder comercial, elas são essenciais para a gente, né, tomar decisão ali. Então, hoje eu tomo decisões de aumentar verba, na verdade sempre foi, de forma estratégica. Eu não só chegava e, não, já passou 2 meses, deixa eu colocar mais 2. Já passou mais 3 meses, deixa eu colocar mais 5. Não, eu metrificava. Esses 2, o que trouxe, né,
eu já utilizei de tudo que eu poderia utilizar dessa base. Por exemplo, R$2.000 me trazia ali 30 leads por mês, por exemplo. Sim. Esses 30 que os R$2.000 trouxe, eu já fui em todo mundo, eu já fiz remarketing, né, follow-up, que eu já entrei em contato 2, 3, 4, 5 vezes, tentando levar essa pessoa para uma reunião, já esgotei o que eu poderia fazer ali. Tá, então agora é hora de eu aumentar minha base de leads, né? Então essa execução rápida de aumento de investimento, ela foi o que me fez sair dos 2 em um ano e chegar em R$30.000, né? Aí eu, por exemplo, início de 2024, eu investia 2, final de 2024 eu já estava investindo uns 20, R$30.000, né? Perfeito, perfeito. E cara, hoje em contratos tu consegue fechar de faturamento 1 milhão por mês, é isso? Isso. Hoje nós temos 3 metas, né, dentro do comercial. Essas metas, elas subiram de 3 em 3, de 4 em 4 meses a gente subia a meta. Então, quando nós começamos a gestão de passivo, a meta era 50 mil. 2 meses depois foi para 100. E aí foi subindo. Hoje a nossa primeira meta, que é a meta bronze, é 1 milhão. Nós temos a meta prata, que é 1 milhão e 100, e nós temos a meta ouro, que é 1 milhão e meio, né? Entendi. Então, hoje, o mínimo que a gente precisa vender é 1 milhão, porque eu tenho 4 equipes de vendedores. A meta de cada equipe é 250 mil. Então, hoje, tu consegue vender no mínimo 1 milhão todos os meses. No mínimo 1 milhão todos os meses. Faz quanto tempo você tá fechando 1 milhão de contratos todo mês? Desde setembro de 2025. Então, já tá aí numa frequência de quase 7 meses aí, todo mês, fechando 1 milhão em contratos, focando só em gestão de passivo empresarial. Focando só em gestão de passivo empresarial. Aí, assim, de novembro para cá, a gente começou a apresentar o produto da assessoria global, né? Que é atender tudo que a empresa precisa. Só que é algo que está em validação, a gente não faz tráfego para isso ainda, vamos passar a fazer, né? Acredito que no mês que vem. Perfeito. Mas está em validação. Então, 99% é só gestão de passivo. Massa, maravilha. Pablo, cara, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma frase aqui. Quando o Pablo ele deixar a Terra, qual que é a frase que você quer que a gente, as pessoas que fiquem aqui, lembrem de você? Qual que seria essa frase? Irmão, acho que assim, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito em fazer o bem ao próximo. E eu acho que isso é uma coisa que marca muito, né, a minha pessoa. E eu não faço esperando retribuição. Eu parto do pressuposto que tudo que eu faço, o universo ele retribui, se é bom ou se é ruim, entendeu? Então, se nós estamos aqui na Terra, né, eu acredito que todo mundo tem um propósito, e o meu eu acho que é fazer o bem, né? Acho que deveria ser o de todos, mas principalmente para mim isso me marca muito, porque eu sinto a necessidade de ajudar, sabe? É uma frase muito simples, né? Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Porque hoje tem muita gente tentando subir na vida às custas de outras pessoas, muitas pessoas mesmo. Mentindo, trapaceando, enfim, né? Usando outras pessoas como escada, né? Então hoje, o que eu acredito muito é que se você não pode ajudar alguém, não atrapalhe, não dificulte a vida dessa pessoa. Todas as pessoas passam por problemas diários e lutas pessoais que a gente desconhece, né? E eu falo muito isso dentro do escritório. Hoje, com 46 colaboradores, nesses últimos tempos, nós tivemos colaboradores que se divorciaram, colaboradores que perderam a mãe, colaboradores que perderam o irmão. Então, são essas pessoas que a gente tem no dia a dia, não só dentro do escritório, mas no geral. Todas as pessoas estão passando por uma luta interna. Então, se você não puder ajudar, se você não puder, de fato, praticar o bem, não pratique o mal, não atrapalhe a vida das pessoas, né? Acho que isso é primordial. Show de bola, esse é Pablo Oliveira, pessoal. Irmão, obrigado pela participação. Espero que a gente possa ter ajudado a comunidade de advogados aí a entender um pouco mais sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas. Fala pra turma aí qual o teu Instagram, o pessoal lá te seguir.
Meu Instagram é Eu Sou Pablo Oliveira, sigam lá, eu compartilho constantemente a rotina do escritório, do comercial, compartilho dicas de estruturação do setor comercial. Inclusive eu tenho, né, um programa de... Vocês têm mentoria? Como é? Isso, Explica um pouco mais sobre a mentoria. Um programa de consultoria que é de estruturação do setor comercial na atuação com gestão de passivo bancário, né? Então a gente copia o nosso modelo de negócio, a nossa engenharia comercial dentro do escritório do aluno. Entendi. Então, pô, já dá pra gente fazer uma parceria aí também, né? Eu vou fazer o tráfego, você faz o comercial, já resolve tudo, né? Então lá no Instagram eu compartilho a rotina do escritório, a rotina das consultorias, né? Show. Pessoal, aqui na descrição vai estar o link do Instagram do Pablo, tá? Vai estar o link do Instagram da E3. A gente, dentro desse podcast, eu espero que vocês tenham aprendido muita coisa. E para quem assistiu esse podcast, tem algum desconto aí, entendeu um pouco mais desse programa, faz uma call diretamente com o Pablo mesmo? É com você mesmo? Sim, faz diretamente comigo. Então quem vir do Roy Jurídico vai falar diretamente com você. Vai falar diretamente comigo. Ó, aproveitem tudo. Quem chamar aí, vou lutar por desconto aqui. Por mais que não tenha... que não seja o momento, né? Mas eu ofereço, quem vier pela E3, eu ofereço um diagnóstico gratuito ali do comercial, do escritório de advocacia. Show. Porque talvez alguns insights que eu consiga compartilhar ali vá fazer uma diferença muito grande no escritório. Cara, só que você compartilhou aqui já, quem foi executor de fato, advogado que executa é advogado que ganha dinheiro. Eu não vejo um advogado que não executa da forma correta, estratégia de marketing, estratégia de vendas que não prospera, cara. Eu não consegui enxergar esse cara ainda. Agora, se ele coloca, tem muito advogado que coloca empecilho, tráfego pago não funciona não, o cara tá aqui, investe 70 mil de tráfego pago, eu invisto quase 100 mil na minha empresa, será que não funciona? Como foi que a gente se conheceu? Através de tráfego pago. Entendeu? Hoje a rede social, ela tem seus problemas, mas também ela gera muitos negócios. Então o tráfego pago é só um canal. Tu tem que ter uma engenharia comercial por trás, tu tem que ter processo de venda por trás, tu tem que ter uma boa gestão por trás, senão não vai adiantar. É por isso que a gente montou a nossa consultoria estratégica também, Pablo, onde qual que é a nossa ideia? Em 4 semanas, a gente estrutura todo o marketing comercial do escritório. Porque o que acontecia muito com a gente? O advogado ia lá, eu quero fazer tráfego pago, mas o cara não tá pronto, o cara não tá estruturado para fazer tráfego pago. Ele vai o quê? Rasgar dinheiro. Então, qual que é a nossa ideia da consultoria estratégica? Em 45 dias, a gente organiza toda a parte de marketing, o que ele tem que fazer no posicionamento do Instagram, o que ele tem que produzir de conteúdo, quais são os anúncios que ele tem que fazer, e depois a gente estrutura o comercial, um script de vendas, um roteiro de vendas, uma forma de ter um CRM organizado para ter os leads. Então, primeiro a gente, dentro desse produto, a gente estrutura o comercial, estrutura o marketing para receber. E aí depois vem o tráfego pago e depois aí vem a performance, de fato, para ele recepcionar os leads. Só que aí o cara tá organizado. Ele não vai perder lead, né? Eu acredito que você já passou por isso também, de acabar perdendo porque não tá suportando a demanda. É normal. Sim. Aí teve que contratar pessoas para ir resolvendo isso. Então, turma, fazendo a junção da consultoria estratégica nossa, utilizando também da expertise do Pablo, porque você vai ajudar muito também na parte jurídica, na parte operacional, não só na parte comercial, né? Eu acredito que você faz um 360 ali no escritório, não é isso? Exatamente. Perfeito. Muito bom, tá, Caio, esse programa que vocês estruturaram, né, de auxiliar esses advogados a entender a base, né, porque muita gente quer fazer o tráfego, mas não tem a base. Não tem a base. Sem a base, você não consegue partir para a próxima etapa. E isso realmente transforma vidas, porque hoje eu digo que quem tá fora do digital tá fora do mundo, pô, entendeu? Já se foi. Então, por mais que o offline ele ainda dá muito certo, sempre vai dar, né? Sempre. O offline, tem muita gente que faz muito dinheiro no offline, só que é muito mais fácil você escalar em pouco tempo no digital. Né? Então, isso aí que vocês estão fazendo, tenho certeza que vai transformar vidas, que é ensinar pessoas. Tem muito advogado, inclusive já vieram me procurar para buscar consultoria, que não fez sentido para ele, porque ele não tem o básico. Ele não entende o básico do Instagram, das redes sociais, né? Fazer um conteúdo, gravar um vídeo, fazer postagens com rotina no Instagram, isso é muito importante. Show. A ideia, de fato, desse produto é estruturar, cara. O que acontece muito, você passou por 6 agências, muitas das vezes até a agência nem errou, você que não estava pronto, às vezes, para receber o tráfego, para ter a performance ali de lead chegando, e acabou, achando que o digital não funciona. Mas porque o pessoal tá indo já para a parte final, que é gerar demanda e fechar contrato.
mas tem toda a arquitetura por trás de conteúdo, de estratégia, de produto jurídico. O que adianta você anunciar na internet se você não tem um produto jurídico definido? Você vai rasgar muito dinheiro. Mas, Caio, eu não tenho ainda. Como é que eu vou saber qual é o melhor produto jurídico? Dentro da auditoria, dentro da nossa consultoria, a gente já entrega. Cara, qual que é o problema da gestão de passivo bancário? Qual que é o problema do direito previdenciário? A gente já te dá o mastigado, vamos dizer assim, pro cara, o caminho que ele pode seguir para ele não ter que testar com o dinheiro dele, porque a gente já testou com os nossos próprios clientes, a gente já fez isso para mais de 1.000 escritórios. Então, como a gente já fez isso, a gente já sabe o caminho, né? E aquela coisa, hoje você compra tempo, você compra acesso e compra tempo. E tempo, ele vale ouro. Então, em vez de você hoje tentar, eu não sei se o previdenciário dá acesso, o trabalho te dá acesso, hoje a gente já tem quais são os melhores produtos jurídicos que vai funcionar para dentro do escritório. É só ele aplicar. Só que ele tem que ser o quê? Executor. Porque depois que você gerou o marketing, depois que gerou a demanda, cara, aí vai vir os problemas. Porque o advogado também, ele tem que entender que a partir do momento que ele quer entrar no digital, ele tá arrumando um grande problema para a vida dele. Ele vai ter dinheiro, ele vai ganhar dinheiro, vai crescer. Agora, o estresse, a dor de cabeça, a melhoria contínua, ele tem que ter a mentalidade correta. O digital é para todos, mas nem todos... O digital é para todos. Todos os advogados. O digital ele é para todos os advogados. Afirmo e repito aqui. O digital é para todos os advogados, mas nem todos os advogados estão preparados para entrar no digital. É isso. Valeu, turma. É isso, irmão. Obrigado. Valeu. Viu? Vamos embora. Ó, @Pablo Oliveira aqui embaixo. Aqui também para você que quer entender um pouco da consultoria estratégica. Vamos deixar o link aqui embaixo da nossa landing page. E também o Pablo já passou o Instagram dele para quem quer entender um pouco sobre a consultoria dele também em relação à parte do processo comercial. Fechou? Tamo junto e até a próxima.